Quando os maus vivem em pecado e descobrem que têm motivo para temer o justo julgamento do Pai, começam, a princípio, a desejar que um Pai não existisse para puni-los. Então, aos poucos, eles se convencem de que um Pai não existe e procuram argumentos para sustentar sua opinião. Eu tive o infortúnio de conhecer alguém assim, que sempre estaria me dizendo que não havia um Pai, além de negar a existência do céu ou do inferno. Foi com medo e tremor que ouvi pela primeira vez sua fala sobre esses temas, mas como ele os discutia com tanta eloquência, senti a necessidade de refletir sobre o que ele dizia. A partir de então, minha mente ficou tão confusa que não conseguia mais me lembrar das verdades sobre o Pai que outrora me pareciam tão claras. Eu não conseguia pensar que não havia um Pai, mas com o maior horror, ainda assim, eu questionava a verdade da existência dele. Eu não abriria mão da minha esperança no céu, por todas as riquezas do mundo, mas agora não tinha certeza se havia algum lugar assim. Em minha confusão, recorri ao meu falso amigo para ver se ele poderia me dar algum conforto. Ele apenas riu de meus medos e fingiu compaixão por minha fraqueza. Suas conversas apenas me deixaram ainda mais confuso, até a vida se tornar um fardo pesado para mim. É impossível descrever as agonias que senti até ser levado à beira do abismo. Pensei, por que deveria permanecer entre a desesperança e a esperança? Por que não deveria optar pela morte e descobrir a verdade por mim mesmo? Então, decidi me matar. Certo dia, fui até uma floresta próxima, onde planejava me matar. No entanto, antes de tentar usar o punhal, ouvi um sussurro secreto dizer: não caia em eterna miséria para satisfazer o inimigo da vossa alma. O golpe fatal que você está prestes a se infligir selará sua própria condenação para sempre. Se existe um Pai, como certamente ele existe, como você pode esperar pela misericórdia dele, se você voluntariamente se distrai, criatura feita à sua imagem? Não sei de onde veio esse sussurro, mas creio que veio do Pai, pois veio com tanta força que me fez jogar longe o meu punhal e me mostrou o grande mal do suicídio. O horror do que eu quase fiz me deixou tão nervoso que eu mal conseguia ficar de pé. Reconheci que minha libertação havia vindo do Senhor e, em gratidão, o agradeci. Eu me ajoelhei no chão e o adorei, pedindo-lhe que ele retirasse a escuridão de minha voz, para que eu nunca mais questionasse sua existência e o grande poder que eu havia experimentado. De repente, fui cercado por uma luz gloriosa, mais brilhante do que tudo que eu já havia visto antes. Vi uma pessoa gloriosa, semelhante a um homem, cercada por raios de luz e glória que emanavam dele, na medida que eu se aproximava. Eu tentei me levantar, mas não tinha mais forças deixadas em mim, então eu caí de rosto no chão. Ao me levantar e receber novas forças, perguntei-lhe: ó meu glorioso libertador, como poderei agradecer e como poderei adorar-te? Com majestade e gentileza, ele respondeu: agradeçam ao Pai, não a mim, que sou seu semelhante de criação. Sou enviado por aquele de quem negou a existência recentemente, para impedi-lo de cair em ruína eterna. Isso tocou meu coração com um sentimento tão profundo de minha própria indignidade que só pude dizer: ah, como sou totalmente digno de toda essa graça e misericórdia. Ao que o anjo respondeu: quando o Eterno decidiu mostrar misericórdia, não consultou sua própria indignidade, mas a infinita bondade e imenso amor. Ele viu como o grande inimigo das almas desejava sua ruína, mas ele o sustentou com seu poder secreto. Por meio disso, quando Satanás pensou que você estava perdido, a armadilha foi quebrada e você escapou. Essas palavras me levaram a irromper um cântico de louvor ao meu Salvador, declarando que só ele é o Eterno único. Parte 2. Então, o mensageiro celestial disse: para que você nunca duvide da realidade das coisas eternas, eu vim mostrar a verdade delas, não apenas pela fé, mas também pela visão. Mostrarei coisas nunca vistas por olhos mortais, e para isso seus olhos serão fortalecidos e tornados capazes de enxergar as coisas do reino dos céus. Ao ouvir as palavras do anjo, fiquei muito surpreso e duvidei que fosse capaz de suportar tal visão. Perguntei a ele: quem é capaz de suportar uma visão assim? Ele respondeu: a alegria do Senhor será a vossa força. Depois de dizer isso, ele me agarrou e disse: não tenha medo, pois eu fui enviado para mostrar-te as coisas que você ainda não viu. Antes que eu percebesse, eu me encontrava a uma grande altura, e a terra, que antes parecia tão grande, agora me pareceu pequena. Então, eu disse ao meu guia: por favor, não se ofenda se te fizer uma pergunta ou duas. Ele respondeu: fala,
pois é meu trabalho informá-lo sobre o que você pede. Porque eu sou um espírito ministerial, enviado para servir a você e aqueles que hão de herdar a salvação. Então, perguntei, por favor, me informe sobre aquela mancha escura abaixo, que tem diminuído à medida que subimos e que parece muito mais escura desde que entramos nesta região de luzes. Meu condutor respondeu, aquele pequeno ponto que agora parece tão escuro e desprezado é o mundo em que você tem vivido. Para obter uma pequena parte desse pedaço de terra, tantos homens arriscaram e perderam suas almas imortais, que são tão preciosas que o Príncipe da Paz nos disse que, mesmo que um homem conquistasse o mundo inteiro, isso não compensaria uma perda tão grande de como perder o céu e ir para o inferno. À medida que você se eleva em direção ao céu, o mundo parece ainda menor e mais insignificante, e será a mesma coisa para todos que, pela fé, conseguem elevar seus corações acima dele. Se os filhos dos homens abaixo pudessem ver o mundo como ele é, não cobiçá-lo-iam como fazem agora, mas, infelizmente, estão em um estado de escuridão. E o que é pior, eles amam viver nessa escuridão. Porque, embora o Príncipe da Luz tenha descido entre eles e lhes mostrado a verdadeira luz da vida, eles insistem em permanecer na escuridão e não querem se entregar para a luz, porque suas obras são más. Então lhe perguntei, o que são aquelas multidões de formas negras e horríficas que pairam no ar sobre o mundo? Eu teria muito medo deles, mas vi que, quando você passou, eles fugiram, talvez por não suportarem a sua luz. Ele me respondeu, são os anjos caídos, que por sua arrogância e rebelião foram lançados para o mundo abaixo. Eles vagam pelo ar por decreto do Todo-Poderoso, sendo mantidos em correntes de escuridão e aprisionados até o julgamento do grande dia. Eles são permitidos a descer à terra, tanto para o teste dos eleitos, quanto para a condenação dos ímpios. E, embora você veja que agora eles têm formas negras, aleatórias e horríficas, eles já foram os filhos da luz. Eles já foram vestidos com roupas de uma glória resplandecente, semelhante àquilo que você me vê usar. Porém, a perda dessa glória, embora tenha sido o resultado de sua própria vontade pecaminosa, enche-os de ira e ódio contra o Altíssimo eternamente abençoado, cuja poder e majestade eles temem e odeiam. Então disse, me diga, ó condutor, abençoado, eles não têm esperança de se reconciliarem com o Eterno novamente, após algum tempo, ou ao menos alguns deles. Não têm. Eles estão perdidos para sempre. Eles foram os primeiros a pecar, não tiveram um tentador e foram todos de uma vez castigados. Além disso, o Filho do Altíssimo, o bendito Messias por meio de quem somente a salvação pode ser alcançada, não assumiu a natureza angelical. Ele deixou os anjos apóstatas à própria sorte, e assumiu apenas a linhagem de Abraão. Por esse motivo, eles têm tanto ódio dos filhos dos homens, pois é um tormento para eles verem os homens feitos herdeiros do céu, enquanto que eles estão condenados ao inferno. Nesse momento, estávamos acima do sol. Meu condutor me disse que esse imenso globo de fogo era uma das grandes obras do Pai. No entanto, todas as estrelas não eram menos maravilhosas, pois a grande distância faz com que elas pareçam vê-las em nossa visão. Elas se mantêm em seus lugares designados sem qualquer apoio, e nada além de sua palavra, que as criou pela primeira vez, poderia mantê-las em seus lugares. Essas palavras são suficientes para convencer qualquer um da grandeza de seu Criador e mostrar o mal da incredulidade que questiona a existência do Eterno que apresentou tantas evidências de sua força e glória. Se os homens não fossem como animais ainda olhando para baixo, não poderiam deixar de reconhecer sua grande força e sabedoria. Você fala com verdade, ele respondeu. Mas você verá coisas muito maiores do que essas. Essas são apenas as estruturas e fortificações daquele glorioso lugar que os bem-aventurados habitam. Agora, será dada a vocês uma visão do que se trata, na medida em que conseguirem compreendê-la. Em poucos momentos, constatei que o que meu condutor havia dito era verdade. Pois me vi transladado para o céu, onde vi coisas impossíveis de descrever e ouvi belas canções que jamais poderia cantar. Quem não experimentou essa glória, pode falar sobre ela de maneira muito imperfeita. E aqueles que a experimentaram não conseguem descrever nem um décimo de sua magnitude. Por isso, o grande apóstolo dos gentios, que afirma ter sido levado ao paraíso, onde ouviu palavras indescritíveis que nenhum homem poderia pronunciar, escreveu que os olhos nunca viram, nem os ouvidos ouviram, nem no coração do homem concebeu, o que o Pai preparou para aqueles que o amam. Oferecerei a melhor descrição possível do que vi e ouvi, de acordo com minha lembrança. Parte 3.
Quando fui levado pela primeira vez a esta gloriosa morada, vi inúmeras hordas de criaturas resplandecentes, que me acolheram neste lugar abençoado de felicidade. Lá, vi a luz perfeita e inatingível, que transforma todas as coisas em sua própria natureza, até mesmo as almas dos santos glorificados. São transparentes. Elas não são iluminadas pelo sol, mas toda a luz que flui com tanta transparência por esses céus, é nada mais que a manifestação da glória divina. Comparado a esta glória, o brilho do sol é apenas trevas, e a chama dos mais brilhantes diamantes são apenas brasas mortas. Por isso, é chamado de o trono da glória do Altíssimo, onde a radiação da divina majestade é revelada da maneira mais ilustre. Eu não podia olhar para o Eterno, pois ele estava exaltado no trono da sua glória, enquanto multidões de anjos e santos cantavam hinos e louvores eternos a ele. Bem se pode chamá-lo de Pai da Glória, pois por sua presença, ele faz do seu o que é. Rios de prazer continuamente jorram da presença divina e irradiam alegria, júbilo e esplendor a todos os habitantes felizes do céu, o trono de sua eterna realeza. Eu, por minha parte, era muito fraco para suportar a mais leve luz que emanava daquela fonte eterna de luz que se encontrava sobre o trono. Fui obrigado a gritar para o meu condutor: a visão de tanta glória é demais para mim, mas é tão revigorante e agradável que eu gostaria de olhar, mesmo que morresse. Não, não, disse meu condutor, a morte não pode entrar neste lugar abençoado, nem o pecado, nem a tristeza podem permanecer aqui. A glória é deste feliz lugar a ser eternamente livre de todo mal, e sem essa liberdade, nossa felicidade aqui seria mesmo assim imperfeita. Venha comigo e eu o levarei até alguém que está no corpo, assim como você em corpo. Converse com ele por um tempo, antes de eu retirá-lo de lá. Pelo contrário, respondi, ansioso, que eu fique aqui. Não há necessidade de construir tabernáculos, pois as mansões celestiais já estão preparadas. Ao ouvir isso, meu mensageiro resplandecente respondeu: a que você ficará por um tempo, mas primeiro é necessário obedecer à vontade divina. Com a rapidez de um pensamento, ele me levou através de milhares de anjos e me apresentou aquele grande santo, o profeta Elias. Embora ele tivesse vivido no mundo muitos séculos atrás, eu o reconheci à primeira vista. Aqui está alguém que, por determinação do trono imperial, foi autorizado a visitar esses reinos de luz, e eu trouxe até você para aprender com você, disse meu condutor a Elias. Com prazer farei isso, disse o profeta. Pois é nossa comida e bebida nessas regiões abençoadas, fazer a vontade do Pai e do Cordeiro, cantar os louvores, a ele servi-lo com a mais profunda adoração, dizendo: bênção, honra, glória e poder sejam dadas ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro para sempre, pois ele nos resgatou de toda a tribo, língua, povo e nação com o sangue da sua cruz, e nos tornou reis e sacerdotes para nosso Pai. Amém. Amém. E eu igualmente acrescentei o meu amém ao do santo profeta. Então, o profeta me perguntou por que essa grande permissão e privilégio havia sido concedida a mim, o que significa que os santos no céu são ignorantes sobre o que é feito na terra, portanto, como as orações podem ser direcionadas a eles. Então, eu lhe contei os eventos que já escrevi aqui, e o profeta santo irrompeu em louvor: glória para sempre seja dada àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, por sua infinita bondade grande condescendência para com a fraqueza de um pobre e duvidoso pecador. Depois disso, ele disse: agora, preste atenção ao que vou dizer. O que você já viu e ouviu. Tenho certeza de que você não conseguirá explicar plenamente aqueles que ainda não foram transformados nesta gloriosa morada e que ainda não foram libertos de seus corpos terrenos. Além disso, o fato de eu estar aqui no corpo como você, não impede que eu fale, pois, embora não tenha sido submetido à morte, foi igualmente transformado. Foi espiritualizado e não posso mais sofrer. No entanto, em tal estado de plenitude, não consigo descrever tudo o que experimento, nem imagino que ainda poderei desfrutar, pois aqui nossa felicidade é sempre nova. Então, pedi ao profeta abençoado que se explicasse. Eu não compreendia como a felicidade poderia ser completa e, ainda assim, ser aumentada. A resposta dele foi a seguinte: quando a alma e o corpo estão ambos felizes, como o meu agora estão, é considerado um estado completo de felicidade. Visto que, por toda a eternidade, é o espírito e o corpo unidos na bem-aventurada ressurreição que receberão esta felicidade. Mas, quanto ao objeto de nossa felicidade, que é o eternamente adorável e bendito Pai, nossa visão dele é sempre nova. Pois, como divino,
A perfeição é infinita, e nada menos que a eternidade pode ser suficiente para exibir sua glória. Isso faz com que nossa felicidade seja eternamente aumentada, assim como nosso conhecimento dele é eternamente progressivo. Por isso, o apóstolo Paulo disse: o olho jamais viu, nem o ouvido jamais ouviram, nem o coração do homem jamais concebeu o que o Pai preparou para aqueles que o amam. No entanto, o olho humano já viu muitas coisas admiráveis na natureza. Já viu montanhas de cristal, rochas de diamante, minas de ouro e praias de pérolas. No entanto, o olho que viu tantas maravilhas no mundo inferior, jamais poderia penetrar as glórias deste triunfante lugar. E, embora a audição humana tenha ouvido muitos sons agradáveis e harmônicos, inclusive tudo que o homem e a natureza poderiam lhe oferecer, ela jamais ouviu a melodia celestial que tanto os santos quanto os anjos produzem diante do trono. O coração do homem é tão sensível que consegue conceber quase tudo o que existe, existiu ou existirá no mundo, inclusive o que nunca existirá. O homem pode conceber que todas as pedras da terra se transformem em pérolas e toda a grama em brilhantes joias. Ele pode conceber que o planeta inteiro se torne uma massa de ouro puro e o ar, como um cristal. Ele pode conceber que cada estrela se torne tão brilhante quanto o Sol, e o Sol se tornando 1000 vezes maior e mais resplandecente. Mas tudo isso é infinitamente inferior ao que a eterna majestade preparou para todos os seus fiéis seguidores. O profeta continuou: vou falar-lhes brevemente sobre nossa felicidade aqui, pois o tempo gasto com esse tema encantador apenas começaria a explicá-la por si só. Para que você possa ter o melhor entendimento, primeiro explicarei do que as almas redimidas foram libertadas e, em segundo lugar, sobre a felicidade que elas desfrutam aqui. Em primeiro lugar, as almas de todos os abençoados estão livres para sempre de tudo o que pode torná-las miseráveis, que acima de tudo é o pecado. Foi o pecado que trouxe a miséria para a criação. O Pai abençoado inicialmente fez todas as coisas felizes, como Ele mesmo. Se o pecado não tivesse desfigurado a beleza de sua obra, os anjos e os homens jamais teriam conhecido o significado de miséria. Foi o pecado que lançou os anjos apóstatas no inferno e estragou a beleza do mundo inferior. Foi o pecado que desfigurou a imagem do Pai na alma do homem e transformou aqueles que deveriam ser os senhores da criação em escravos de sua própria luxúria. É o pecado que também pode mergulhá-los em um oceano de miséria eterna do qual não há redenção. É uma misericórdia inestimável o fato de que, nesse lugar feliz, todos os santos são libertados para sempre do pecado por meio do sangue de nosso Redentor. Na terra lá embaixo, as melhores e mais santas almas gemem sob o fardo da corrupção. O pecado tenta se agarrar a tudo o que elas fazem e, muitas vezes, as levam cativas contra sua vontade. Quem me livrará? Tem sido o clamor de muitos dos servos fiéis do Eterno, que ao mesmo tempo têm sido queridos por Yahushua. O pecado é o peso que pesa sobre os santos, enquanto eles vivem em sua carne corrompida. Portanto, quando deitam seus corpos, suas almas são como um pássaro solto da gaiola e, com uma alegria celestial, subem ao céu. Mas aqui a guerra deles chega ao fim, e a morte é tragada pela vitória. Lá embaixo, suas almas estavam deformadas e manchadas pelo pecado, mas aqui suas almas brilhantes, por meio do sempre abençoado Yahushua, são apresentadas ao Pai sem mancha nem ruga. Não somente os santos aqui estão livres do pecado, mas também de qualquer tentação para pecar. Quando Adão estava no paraíso, embora fosse inocente e livre do pecado, ele não estava livre da tentação. Satanás entrou no paraíso e Adão, fatalmente cedeu às suas tentações. Como uma doença, o pecado corroeu a natureza humana e corrompeu toda a humanidade. Aqui cada uma é libertada disso. Nada além do que é puro e santo pode ser admitido aqui. Aquele leão que ruge, que anda de um lado para o outro na terra procurando a quem possa devorar, em relação aos santos no céu, está preso em correntes eternas. As tentações do mundo jamais voltarão a seduzir aqueles que, por meio da fé e da paciência, venceram o mundo e chegaram aqui em segurança. No céu, olhamos com desprezo para todos os prazeres terrenos. Não há nada aqui que possa perturbar nossa paz, mas uma calma eterna coroa toda a nossa felicidade. Como fomos libertados de todo pecado e de seus efeitos, também fomos salvos do castigo. Após a morte, o inferno confina o pecador à miséria eterna. No entanto, os abençoados são libertados de todas essas coisas. Entretanto, essas coisas são apenas a menor parte da felicidade do céu. Nossas alegrias são positivas,
mais do que apenas as negativas das quais fomos redimidos. Tentarei mostrar-lhes quais são elas. Aqui desfrutamos da visão do Pai, o manancial abençoado e a fonte eterna de toda a nossa felicidade. Mas o que é isso? Não posso explicar mais completamente do que as criaturas finitas podem compreender o infinito. No entanto, a visão do Pai enche continuamente nossa alma de alegria indescritível e cheia de glória, e de um amor tão ardente que nada, a não ser o abençoado autor dela, pode satisfazer, nem a própria eternidade pode terminar. É o que nos faz viver, amar, cantar e louvar para sempre, ao mesmo tempo em que nos transforma em sua abençoada semelhança. Contemplando a face do Pai, desfrutamos de seu amor, seus sorrisos abençoados alegram nossa alma, e em seu favor nos regozijamos continuamente, pois em seu favor está a vida. E, por meio dessa visão abençoada do Pai, passamos a conhecê-lo muito mais do que qualquer um que o tenha conhecido no mundo inferior. Pois a visão dele abre nosso entendimento e nos dá a luz do conhecimento da glória do Pai na face de Yahushua Mashiach. Aqui todos nós apreciamos face a face. Lá embaixo, os santos desfrutam do eterno em uma medida, mas aqui nós o desfrutamos sem medida. Lá eles tomam alguns goles de sua bondade, mas aqui nós bebemos amplamente e nadamos no oceano ilimitado da felicidade. Lá embaixo, os santos têm sua comunhão com o eterno interrompida muitas vezes, mas aquela é ininterrupta. Lá embaixo, o amor está misturado com o medo, e o medo causa tormento, mas aqui o amor é perfeito, e o amor perfeito lança fora todo o medo. No céu, amamos o Pai mais do que a nós mesmos, e uns aos outros como a nós mesmos. Aqui desfrutamos da perfeição de toda a graça. No céu, nossa compreensão e conhecimento são ampliados de acordo com a grandeza do que podemos observar e raciocinar. No mundo subterrâneo, a luz só podia entrar em nossa mente, pelas janelas de nossos sentidos, de modo que o Eterno teve de condescender com nossas capacidades limitadas ao revelar sua majestade. Nossas ideias mais puras do Pai eram muito imperfeitas, mas aqui o ouro é separado da escória e podemos conceber a simplicidade e a pureza do Pai. Entendemos seus decretos e conselhos, sua providência e dispensações. Vemos claramente aqui que, desde a eternidade, o Pai era o único existente, mas não solitário, que a divindade não é confusa em unidade nem dividida em número. Vemos que há uma prioridade de ordem, mas não há superioridade entre as pessoas da Trindade, mas que elas têm igualmente a mesma excelência e poder, e são igualmente adoradas. Os caminhos do Pai que, no mundo subterrâneo, pareciam insondáveis e além de nossa compreensão, entendemos tão claramente aqui por sua sabedoria divina que a verdade não poderia ser mais simples. Essas são algumas das coisas que tornam nossa alma feliz. Entretanto, a felicidade dos santos no céu não será completa até que seus corpos sejam ressuscitados e unidos às suas almas. Portanto, mostrarei a vocês como será o corpo da ressurreição. Primeiro, os corpos de ressurreição dos abençoados serão corpos espirituais, como o meu. Vocês podem entender melhor isso não apenas vendo, mas também tocando. Depois de dizer isso, o santo profeta teve o prazer de me dar a mão. Serão corpos purificados de toda a corrupção, mas terão substância. Eles não serão como o vento ou ar, como as pessoas na terra às vezes imaginam tolamente. Então eu disse a ele que sempre entendi espiritual como o oposto de material. Então pensei que um corpo espiritual deveria ser imaterial e não poderia ser tocado ou sentido, como achei que sua mão era. A isso o profeta respondeu que seus corpos eram espirituais, não apenas porque estavam purificados de toda a corrupção, mas porque eram sustentados pela alegria do Pai sem precisar de comida, bebida ou sono. Contemplar o Senhor é o que sustenta tanto a alma quanto o corpo deles, e é disso que eles vivem para sempre. Não lestes, disse o profeta, que o bem-aventurado Yahushua, depois de sua ressurreição, apareceu em seu corpo a seus discípulos quando estavam reunidos em uma sala e com as portas fechadas. Mesmo assim, ele pediu a Tomé que viesse, estendesse a mão e a enfiasse em seu lado, o que mostra que tinha substância. Nossos corpos na ressurreição serão imortais e incapazes de morrer. Lá embaixo, seus corpos são todos mortais, perecem e estão sujeitos a se desfazerem em pó a qualquer momento. Mas aqui nossos corpos serão incorruptíveis e estarão livres da morte para sempre, pois nossa corrupção aqui se revestirá de incorrupção e nossa mortalidade será absorvida pela vida. Nesse ponto, pedi ao profeta que me suportasse um pouco, enquanto eu lhe contava minhas próprias ideias sobre esse assunto. Fale, pois estou pronto para tirar sua dúvida, disse ele. Aprendi,
disse eu, nas Sagradas Escrituras que a imortalidade pertence somente ao Eterno, e não aos homens. A experiência cotidiana nos diz que os corpos dos homens são mortais e morrem. Portanto, Paulo disse a Timóteo que somente o Pai tem a imortalidade. Quando digo que os corpos dos abençoados aqui são imortais, estou falando dos corpos em seu estado ressuscitado, que então não estarão mais sujeitos à morte. O homem em seu estado corruptível é mortal e está sujeito à morte. E não há nada mais evidente para todos os que habitam no mundo inferior. Até mesmo os corpos de todas as almas glorificadas que estão aqui no céu, ainda estão sob o poder da morte neste momento. No dia da ressurreição, quando forem ressuscitadas, elas serão imortais. E quanto ao que você diz, da Escritura, que o Pai abençoado tem somente a imortalidade, é bem verdade. Ele é essencialmente assim em seu próprio ser e natureza, não há anjo ou homem que possa, nesse sentido estrito, ser considerado assim. Somos imortais por meio de sua graça e favor, mas o Eterno é imortal em sua essência tem sido assim desde toda a eternidade. Nesse sentido, pode-se dizer que ele tem apenas imortalidade. Seja o que for que o Pai abençoado seja, ele é essencialmente assim em seu próprio ser. Da mesma forma, pode-se dizer que somente ele é santo, e não há ninguém bom além do Pai, ninguém justo, nem ninguém misericordioso além dele. Parte 5. Observei, quando fui trazido para cá, vi entre os santos alguns que pareciam brilhar com mais intensidade do que os outros. Existem diferentes graus de glória entre os abençoados. A felicidade e a glória que todos os abençoados aqui desfrutam são resultado de sua comunhão e amor ao sempre abençoado Pai. Quanto mais o vemos, mais o amamos, e o amor transforma nossa alma em sua natureza, e disso resulta a nossa glória. Isso faz diferença nos graus de glória. Tampouco há qualquer murmuração em alguém que vê a glória de outro muito maior do que a sua própria. O Pai sempre abençoado é um oceano ilimitado de luz e vida, alegria e felicidade, que continua a encher cada vaso que é colocado nele, até que não possa conter mais. E embora os recipientes sejam de tamanhos diferentes, enquanto cada um estiver cheio, ninguém pode se queixar. Portanto, minha resposta à sua pergunta é que aqueles que têm a capacidade mais ampliada são os que mais amam ao Pai, por isso, são mais transformados à sua semelhança. Essa é a maior glória que o céu pode proporcionar. Que isso não lhe pareça estranho, pois até mesmo entre os anjos flamejantes do Pai há diferenças de ordem e diferentes graus de glória. Enquanto eu estava conversando com o profeta, uma forma brilhante se aproximou. Era um dos redimidos. Ele me disse que havia deixado seu corpo lá embaixo, descansando na esperança até a ressurreição, e que, embora ainda fosse uma substância, era uma substância imaterial, que não podia ser tocada por mortais. Ele disse: temos aqui uma visão pela qual vale a pena morrer, o bendito Cordeiro do Pai, o glorioso Salvador. Aqui nós vemos em seu ofício real, por causa do qual ele é chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas toda a grandeza gloriosa de nosso abençoado Redentor não faz com que sua bondade pareça distante, mas apenas mais preciosa. Para mim, é mais do que o céu encontrá-lo reinando aqui, sendo que ele sofreu tanto por mim no mundo inferior. E a grande felicidade de nosso Redentor aumenta a nossa, pois ele convida cada servo fiel a entrar na alegria de seu mestre. Aqui vemos não apenas nosso irmão mais velho, Masia, mas também nossos amigos e parentes. Embora Elias tenha vivido no mundo subterrâneo muito antes de sua época, vocês o viram e o conheceram. E assim vocês também conheceram Adão quando o virem. Aqui comunicamos o mais puro prazer uns aos outros, um amor sincero e ardente que une nossa sociedade. E, como é feliz esse estado de amor! Onde há amor como esse? Todos se enchem de prazer. Como poderia ser diferente? Já que nesta sociedade abençoada há um contínuo recebimento e retorno de amor e alegria. Mas, além de toda a felicidade que nos advém de nossa comunhão com o Pai e uns com os outros, para mim é uma grande felicidade compreender todos os profundos mistérios da religião que os mais sábios do mundo subterrâneo não conseguiram entender plenamente. Aqui discernimos uma perfeita harmonia entre os textos das Escrituras que, no mundo inferior, pareciam se opor uns aos outros. E aqui estamos especialmente cheios de admiração e gratidão ao descobrir a bondade divina em relação a cada um de nós em particular. No que diz respeito à minha vida anterior na terra, vi a misericórdia das mesmas aflições que eu, quando estava na terra, achava que demonstravam sua ira.
Agora estou plenamente convencido de que nenhuma aflição que enfrentei no mundo inferior, e enfrentei muitas, veio mais cedo, foi mais pesada ou continuou por mais tempo do que o necessário. Minhas esperanças não foram frustradas, mas o Pai usou todas as coisas para me preparar para uma recompensa eterna melhor do que a que eu esperava. Mas lembro que você ainda está no corpo e pode estar cansado de ouvir o que eu poderia contar para sempre, tamanha é a felicidade que tenho. Acrescentarei apenas mais uma coisa sobre nossa felicidade. Embora uma vasta multidão de almas abençoadas participe dessa alegria e glória, isso não diminui o que cada uma recebe. Pois esse oceano de felicidade é tão sem fundo que a inumerável companhia de todos os santos e anjos jamais poderá esgotá-lo. Isso também não é estranho, pois no mundo inferior todos desfrutam igualmente dos benefícios da luz. Ninguém pode se queixar de que a desfruta menos, porque outro também a desfruta. Todos desfrutam do benefício da luz tão plenamente como se ninguém mais o desfrutasse além de si mesmos. Se uma multidão de pessoas bebe do mesmo rio, nenhuma delas é capaz de esgotá-lo, embora cada uma delas tenha a liberdade de beber o quanto puder. Assim, quem desfruta do Pai o desfruta tanto quanto pode conter, de acordo com a sua capacidade. Assim, eu lhes fiz um breve relato de nossa Canaã celestial. Não é a milésima parte do que poderia ser dito, mas é o suficiente para que vocês vejam que é uma terra que emana leite e mel. Nesse lugar feliz, as relações mundanas cessam. Aqui também não há homem e mulher, mas todos são como os anjos. Pois as almas não podem ser distinguidas em sexos e, portanto, todas as relações são aqui engolidas pelo Pai. Mal havia falado, ele me pegou pela mão. Então, muito mais rápido do que uma flecha de um arco, passamos por várias formas brilhantes vestidas com mantos da imortalidade, que olharam para mim quando passei por elas. Ele me disse: adeus, meu amigo, seu anjo da guarda virá em breve e o trará de volta ao mundo inferior. Aproximei-me da forma brilhante de uma redimida que estava diante de mim, que parecia extremamente gloriosa, cercada de raios de brilho deslumbrante. Eu mal podia contemplá-la devido ao brilho excessivo de seu rosto. Ela me disse: pelo que sou, ao que está no trono seja todo louvor e glória. O manto de glória que você me vê vestindo é apenas o reflexo de seus próprios raios brilhantes em mim. Você parece ser alguém que sente as grandes alegrias de que fala. Ela respondeu: você não deve achar isso estranho. As grandes maravilhas do amor e da graça divino serão o tema de nossa canção para sempre. Aqui todas as relações humanas cessam e são engolidas pelo Eterno, que é o único grande Pai de toda essa família celestial. Quanto aos membros da família que deixei para trás no mundo aqui embaixo, eu os entreguei ao Pai. Ficarei feliz em ver todos eles como herdeiros dessa herança abençoada. Mas se eles se unirem ao grande inimigo das almas e recusarem a graça que lhes foi oferecida, e assim perecerem em sua incredulidade, o Pai será glorificado em sua justiça, e em sua glória eu ainda me regozijarei. Em seguida, quis saber se os santos no céu entendiam e se preocupavam com o que estava acontecendo no mundo aqui embaixo. A isso ela respondeu: quanto aos assuntos de pessoas específicas, não nos preocupamos com eles e não os conhecemos. Somente o Pai está presente em todos os lugares e vê todas as coisas. Mas as lutas e as vitórias da igreja aqui embaixo nos são contadas pelos anjos, que são espíritos ministradores enviados para ministrar àqueles que serão herdeiros da salvação. Com base no que eles relatam, estamos animados para renovar nossos louvores àquele que está sentado no trono. Parte 6. Então, o brilhante mensageiro que havia me levado ao céu retornou. Tenho, disse o anjo, a incumbência de devolvê-lo para a terra de onde o tirei, depois de visitar primeiro as regiões do príncipe das trevas. Lá você verá a recompensa do pecado e o que a justiça preparou como julgamento para aqueles que se exaltam acima do trono do Altíssimo. Raciocinei eu, deixar o céu pela terra foi extremamente decepcionante. Mas trocar o céu pelo inferno fez com que meu coração se voltasse contra mim. No entanto, quando soube que era a boa vontade do Pai, senti-me um pouco confortado. Então, eu disse ao meu brilhante condutor: estarei sempre disposto a obedecer ao que o Pai ordenou. Mesmo no inferno, não terei medo se puder ter sua presença comigo lá. A isso, meu brilhante guardião respondeu: onde quer que o abençoado Pai conceda sua presença, lá é o céu, e enquanto estivermos no inferno, Ele estará conosco. Então, curvando-me diante do trono do Todo-Poderoso, mais rápido do que imaginava, meu anjo da guarda me levou em uma rápida jornada pelos céus. Quando vi as estrelas,
Disse ao meu condutor que tinha ouvido na Terra que cada uma dessas estrelas tinha seus próprios mundos. Mas eu gostaria de lhe pedir que me dissesse a verdade sobre esse assunto. A isso, meu brilhante guardião respondeu: para aquele que é todo-poderoso, não há nada impossível. Mas, por saber que está em seu poder fazer isso, argumentar que essa é a sua vontade não é uma boa lógica na escola do céu. Sabemos o que ele deseja nos revelar, e o que ele não revelou são segredos guardados em seu próprio conselho eterno. Qualquer pessoa que se interessasse por esses segredos não passaria de uma curiosidade ousada e presunçosa. Não há dúvida de que ele pode criar quantos mundos quiser, mas ele ainda não nos revelou isso e não é nosso dever investigar. A essa altura, havíamos descido às regiões mais baixas do ar. Lá, vi multidões de formas horríveis e aparências sombrias que fugiam da presença brilhante de meu condutor luminoso. Eu disse: estes certamente são alguns da vanguarda do inferno, tão negras e assustadoras são suas formas. Meu condutor respondeu: agora estamos nas fronteiras do inferno, e esses são alguns dos espíritos apóstatas que vagam como leões rugindo. Logo estávamos cercados por uma escuridão muito mais negra do que a noite, com um fedor muito mais sufocante do que o de enxofre queimado. Meus ouvidos também se encheram com os gritos horríveis dos espíritos condenados, que, em comparação, fariam com que as notas mais discordantes da terra soassem como uma bela música. Agora, disse meu anjo da guarda, você está na beira do inferno, mas não tema o poder do destruidor. Minha comissão do trono imperial o protege de todos os perigos. A que você pode ouvir de demônios e almas condenadas às causas malditas de sua ruína sem fim? Eles responderão a tudo o que você lhes perguntar. Os demônios não podem machucá-lo, embora queiram, pois estão presos por aquele que me comissionou. Chegamos então aos territórios do inferno, localizados nas cavernas do abismo infernal no centro da terra. Lá, em um lago sulfuroso de fogo líquido, Samael estava sentado em um trono ardente. Seus olhos horrendos brilhavam com fúria infernal, tão cheios de raiva quanto sua forte ira poderia deixá-lo. Vi que os demônios que haviam fugido de nós quando nos aproximamos do céu haviam avisado de nossa chegada. Isso deixou todo o inferno em alvoroço e fez com que Samael soltasse blasfêmias horrendas contra o eterno abençoado com um ar de arrogância e orgulho. O que o trovão quer? Disse ele. Ele já tem o meu céu, cujo cetro radiante esta mão ousada deve carregar. Em vez daqueles campos de luz que nunca desaparecem, ele me confina aqui nesta casa escura de morte, tristeza e infortúnio. Será que ele também levaria o inferno para longe de mim, se me insultasse aqui? Ah! Se pudesse ter mais um dia para experimentar, faria o céu tremer e seu trono brilhante cambalear. Nem temeria o máximo de seu poder, ainda que ele tivesse chamas mais ferozes do que estás para me lançar. Embora tenha perdido a batalha naquele dia, a culpa não foi minha. Nenhum espírito alado no céu lutou melhor do que eu, pela vitória. Mas, ele continuou com a voz alterada, aquele dia está perdido e estou condenado para sempre a esses territórios sombrios. Mas, pelo menos, ainda me consola o fato de que a tristeza da humanidade me espera. E já que não posso lutar contra o trovão, farei com que o máximo de minha raiva caia sobre os humanos. Fiquei espantado ao ouvir seu discurso ímpio e me senti compelido a dizer ao meu condutor, como suas blasfêmias são justamente recompensadas. Disse o anjo: o que você ouviu desse espírito apóstata é tanto seu pecado quanto sua punição, pois cada blasfêmia que ele profere contra o céu, torna o inferno mais quente para ele. Em seguida, passamos a ver mais cenas tristes. Vi duas almas miseráveis sendo atormentadas por um demônio. Ele as mergulhava continuamente em fogo líquido e enxofre ardente, enquanto, ao mesmo tempo, elas se acusavam e amaldiçoavam mutuamente. Um deles disse ao seu companheiro atormentado: maldito seja o seu rosto, que eu jamais tenha posto os olhos em você. Minha miséria se deve a você. Posso agradecer-lhe por isso, pois foram suas persuasões que me trouxeram até aqui. Você me seduziu, foi você quem me levou a isso. Foi sua cobiça, trapaça e opressão dos pobres que me trouxeram até aqui. Se você tivesse sido um exemplo tão bom quanto fui um mau exemplo, eu poderia estar agora no céu. Oh, que tolo eu fui! Quando segui seus passos, você me arruinou para sempre. Ah, se eu nunca tivesse visto seu rosto ou se você nunca tivesse nascido. O outro infeliz respondeu: e não posso também culpá-lo. Não se lembra de como, em tal hora e lugar, você me seduziu a ir com você?
Eu estava cuidando de meus próprios negócios quando você me chamou para ir embora, portanto, você é tão culpado quanto eu. Embora tenha aprendido comigo a trapacear, você me ensinou a cobiçar, a mentir, a me embebedar e a zombar da bondade. Portanto, embora eu tenha feito tropeçar em algumas coisas, você também me fez tropeçar em outras. Portanto, se você me culpa, eu também posso culpá-lo. Gostaria que você nunca tivesse vindo aqui, pois a simples visão de você fere minha alma, trazendo o pecado novamente à minha mente. Foi com você que eu pequei. Que tristeza para minha alma. Já que não pude evitar sua companhia na terra, que tal se eu pudesse ficar sem ela aqui? Com essa triste conversa, aprendi que aqueles que são companheiros de pecado na terra também serão punidos juntos no inferno. Acredito que essa foi a verdadeira razão pela qual o homem rico parecia tão caridoso com seus irmãos. A razão pela qual ele não queria que eles se juntassem a ele no inferno era porque eles teriam aumentado seus tormentos. Parte 7. Vimos ainda mais cenas trágicas de tristeza ao deixarmos esses dois malditos infelizes se acusando mutuamente. Uma mulher tinha enxofre flamejante continuamente forçado em sua garganta por um espírito atormentador. Ele fazia isso com uma crueldade e insolência tão horríveis que eu lhe disse: por que você tem tanto prazer em atormentar essa maldita infeliz e despejar esse líquido infernal e flamejante em sua garganta? Essa é uma recompensa mais do que justa, respondeu o demônio. Essa mulher, em seu tempo de vida, foi uma infeliz tão gananciosa que, embora tivesse muito ouro, nunca conseguia se satisfazer. Portanto, agora eu o derramo em sua garganta. Ela não se importava com quem a arruinava, desde que conseguisse o ouro deles. E quando juntava um tesouro maior do que poderia gastar, seu amor pelo dinheiro não a deixava gastar o suficiente para suprir suas necessidades básicas de vida. Muitas vezes ela ia com o estômago vazio, embora suas bolsas de dinheiro estivessem cheias. Não mantinha nenhuma casa porque não queria ser taxada e não guardava seu tesouro em suas mãos por medo de ser roubada. Ela não colocava seu dinheiro em títulos e hipotecas por medo de ser enganada, embora sempre enganasse todos que podia. Ela era tão trapaceira que enganava seu próprio corpo em relação ao alimento e sua alma de misericórdia. Como o ouro era seu Deus na terra, não é uma recompensa justa aqui, ela tem a barriga cheia dele no inferno? Quando seu atormentador terminou de falar, perguntei-lhe se tudo isso era verdade. Ela me respondeu: não, para minha tristeza, não é. Por que isso não é verdade? Perguntei: e por que você está triste por não ser verdade? Porque se o que meu atormentador lhe disse fosse verdade, disse ela, eu ficaria satisfeita. Ele lhe disse que derrama ouro em minha garganta, mas é um demônio mentiroso e fala falsamente. Se fosse ouro, eu jamais reclamaria. Mas ele zomba de mim e, em vez de ouro, só me dá esse enxofre horrível e fedorento. Se eu tivesse meu ouro, continuaria feliz, pois eu o valorizo tanto que, se o tivesse, não me separaria dele mesmo que pudesse comprar uma entrada para o céu. Eu disse ao meu condutor angelical que estava surpreso por ouvir um infeliz no próprio inferno tão ávido por riquezas enquanto era eternamente atormentado. Isso, disse ele, pode convencê-lo de que o pecado é o maior de todos os males. Sempre que o amor pelo pecado controla uma alma, o maior de todos os castigos é abandoná-la a esse amor maligno. O amor pelo ouro que consome essa alma amaldiçoada é uma punição mais fatal do que aquela que os demônios podem infligir a ela aqui. Oh, disse eu, se ao menos os homens perversos da terra pudessem ouvir por um momento os gritos horríveis dessas almas condenadas, eles não poderiam se apaixonar pelo pecado novamente. A verdade eterna nos diz o contrário, pois aqueles que não temem seus ministros, nem levam em conta o que sua palavra contém, não serão avisados mesmo que alguém venha do inferno. Não tínhamos ido muito longe quando vimos uma alma miserável deitada em uma cama de aço em chamas, quase sufocada com enxofre. Ele gritava com tanta angústia e desespero que pedi ao meu condutor que esperasse. Eu ouvi falar da seguinte forma: ah, miserável! Desfeito para sempre, para sempre. Oh, essa palavra mortal, para sempre. Será que 1 milhão de anos não será tempo suficiente para suportar essa dor que, se eu pudesse evitá-la, não suportaria nem por um momento, em troca da oferta de 1 milhão de mundos? Não, não, minha miséria nunca terá um fim. Depois de milhões de anos, ela ainda será eterna. Oh, em que condição desamparada e sem esperança eu me encontro! É esse para sempre que é o inferno dos infernos. Oh, maldito infeliz!
amaldiçoado por toda a eternidade. Como eu me destruí voluntariamente. Oh, de que estupenda tolice sou culpado, ao escolher o prazer curto e momentâneo do pecado pelo preço caro da dor eterna. Quantas vezes me disseram que seria assim? Quantas vezes fui incentivado a deixar os caminhos do pecado que me levaram às câmaras da morte eterna? Mas eu, como um animal mudo, não dei ouvidos a essas súplicas. Agora é tarde demais para mudar, pois meu estado eterno está definido para sempre. Porque fui feito uma pessoa para escolher esse destino. Porque fui criado com uma alma imortal e, no entanto, devo cuidar tão pouco dela. Oh, como a minha própria negligência me pica até a morte, e ainda assim sei que não posso morrer. Vivo uma vida agonizante, pior do que 10.000 mortes, e, no entanto, eu poderia ter mudado tudo isso, mas não o fiz. Oh, esse é o verme que nunca morre. Eu poderia ter sido feliz, mas a salvação me foi oferecida e eu a recusei. Se a salvação tivesse sido oferecida a mim apenas uma vez, teria sido uma insensatez imperdoável recusá-la. Mas a salvação me foi oferecida 1000 vezes e, ainda assim, miserável que eu era, eu a recusei com a mesma frequência. Ó pecado maldito, que com prazeres ilusórios leva a humanidade à ruína eterna. O Eterno muitas vezes me chamou, mas eu também muitas vezes recusei. Ele estendeu sua mão, mas eu não me importei. Quantas vezes ignorei seu conselho? Quantas vezes recusei sua repreensão? Mas agora a cena mudou, o caso se alterou. Agora ele ri de minha calamidade e zomba da destruição que me sobreveio. Ele teria me ajudado uma vez, mas eu não aceitei sua ajuda. Portanto, as misérias eternas que estou condenado a sofrer são apenas a recompensa justa de minha própria ação. Eu não consegui ouvir essa lamentação triste sem pensar na maravilhosa graça que o Pai havia me concedido, louvores eternos ao seu santo nome. Pois meu coração me dizia que eu merecia o julgamento eterno tanto quanto aquele triste infeliz, mas que somente a graça do Pai nos tornara diferentes. Quão insondáveis são seus conselhos! Quem pode sondar seu decreto divino? Depois desses pensamentos, falei com o triste reclamante e disse-lhe que tinha ouvido suas lamentáveis queixas. Vi que sua miséria era grande e sua perda irreparável, e disse-lhe que gostaria de ouvir mais sobre o assunto se isso pudesse ajudar a diminuir seu sofrimento. Não, de forma alguma, minhas dores não podem ser aliviadas nem por um pequeno momento. Mas, pela sua pergunta, entendo que o Senhor é um estranho aqui, e que seja sempre um estranho. Ah, se ainda me restasse a menor esperança, como eu me ajoelharia, choraria e oraria para sempre para ser redimido deste inferno. Mas é tudo em vão, estou perdido para sempre. Mas para que você seja avisado sobre como acabar aqui, vou lhe contar o que os condenados sofrem. Parte 8. Nossas misérias nesta masmorra infernal são de dois tipos, o que perdemos e o que sofremos. Primeiro falarei sobre o que perdemos. Nesse triste e escuro lugar de miséria e tristeza, perdemos a presença do sempre abençoado Altíssimo. Isso é o que torna essa masmorra um inferno. Ainda que tivéssemos perdido 1000 mundos, isso não seria tão importante quanto essa única grande perda. Se pudéssemos ver o mínimo vislumbre de seu favor aqui, poderíamos ser felizes, mas perdemos isso para nossa eterna tristeza. Aqui também perdemos a companhia de santos e anjos e, em vez disso, não temos nada além de demônios atormentadores. Aqui também perdemos o céu, o centro da bem-aventurança. Há um abismo profundo entre nós e o céu, de modo que estamos excluídos dele para sempre. Os portões eternos que permitem que os redimidos entrem no céu estão agora fechados para sempre contra nós. Para tornar nossa miséria muito pior, perdemos a esperança de obter uma condição melhor. Isso nos torna verdadeiramente sem esperança. Nosso coração pode se despedaçar, pois estamos sem esperança e sem ajuda. Isso é o que perdemos, e se pensarmos nessas coisas, é o suficiente para dilacerar corroer nossa alma miserável para sempre. No entanto, quem dera que nossos tormentos fossem apenas esses. Mas também somos atormentados pelo sofrimento e pela dor, como tentarei explicar a vocês agora. Primeiro, passamos por uma variedade de tormentos. Somos atormentados aqui de 1000, não, 10.000 maneiras diferentes. Aqueles que sofrem na terra raramente passam por mais de uma aflição ao mesmo tempo. Mas se eles tivessem úlceras, cálculos biliares, dores de cabeça e febre, tudo ao mesmo tempo, não se consideraria muito miseráveis. No entanto, todas essas aflições juntas são como a picada de uma pulga,
comparadas às dores intoleráveis e agudas que sofremos. Aqui temos todos os sofrimentos do inferno. Aqui há um fogo inextinguível que nos queima, um lago de enxofre ardente que sempre nos sufoca, e correntes eternas que nos prendem. Aqui há uma escuridão total para nos amedrontar e um verme da consciência que nos atormenta para sempre. Qualquer uma dessas coisas é pior de suportar do que todos os tormentos que a humanidade já sentiu na Terra. Mas nossos tormentos aqui não são apenas variados, mas também completos. Eles afligem todas as partes do corpo e atormentam todos os poderes da alma. Isso faz com que o que sofremos seja a pior das torturas. Nas doenças que os homens têm na Terra, embora alguns membros de seus corpos sofram, outras partes não sentem dor. Aqui é diferente. Todos os membros da alma e do corpo sofrem ao mesmo tempo. Nossos olhos são atormentados aqui com a visão de demônios que aparecem em todas as formas horríveis e aparências negras que o pecado pode lhes dar. Nossos ouvidos são continuamente atormentados com os gritos altos e contínuos dos condenados. Nossas narinas são sufocadas por chamas sulfurosas, nossas línguas, por bolhas ardentes, e todo o corpo envolvido por chamas de fogo líquido. Todos os poderes e faculdades de nossa alma também são atormentados aqui. A imaginação sofre com os pensamentos de nossa dor atual e com a lembrança do céu que perdemos. Nossa mente é atormentada ao nos lembrarmos de como gastamos tolamente nosso precioso tempo na Terra. Nosso entendimento é atormentado com os pensamentos de nossos prazeres passados, dores presentes e tristezas futuras, que durarão para sempre. E nossa consciência é atormentada por um verme que a atormenta continuamente. Outra coisa que torna nossa miséria tão terrível é a agudeza de nossos tormentos. O fogo que nos queima é tão violento que toda a água do mar jamais poderá apagá-lo. As dores que sofremos aqui são tão extremas que é impossível que alguém as conheça, exceto os condenados. Outra parte de nossa miséria é a incessância de nossos tormentos. Por mais variados, completos e extremamente violentos que sejam, eles também são contínuos. Não temos descanso deles. Se houvesse algum relaxamento, poderia ser um alívio. Mas não há alívio para nossos tormentos, e o que sofremos agora, sofreremos para sempre. A sociedade ou companhia que temos aqui é outra parte de nossa miséria. Demônios atormentadores e almas atormentadas são toda a nossa companhia. Gritos terríveis, uivos e xingamentos assustadores são nossa conversa contínua por causa da ferocidade de nossa dor. O lugar em que estamos também aumenta nossos sofrimentos. É a conclusão de toda a miséria, uma prisão, uma masmorra, um poço sem fundo, um lago de enxofre, uma fornalha de fogo que queima até a eternidade, a escuridão das trevas para sempre, e, por fim, o próprio inferno. Um lugar tão miserável como esse só pode aumentar nossa miséria. A crueldade de nossos atormentadores é outra coisa que aumenta nosso sofrimento. Nossos atormentadores são demônios nos quais não há piedade. Embora eles próprios estejam atormentados, ainda sentem prazer em nos atormentar. Todos esses sofrimentos que relatei são muito dolorosos. Mas o que os torna mais dolorosos é o fato de que serão para sempre. Todos os nossos sofrimentos intoleráveis durarão por toda a eternidade. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, é o que soa continuamente em meus ouvidos. Oh, se eu pudesse reverter essa sentença fatal! Oh, se houvesse apenas uma possibilidade de salvação! Essa é a situação miserável em que nos encontramos e em que estaremos para sempre. Parte 9. Essa alma miserável mal havia terminado o que estava dizendo quando foi atormentada novamente por um demônio infernal, que lhe disse para parar de reclamar. O demônio disse: "Você não sabe que mereceu tudo isso? Quantas vezes você foi avisado disso antes, mas não quis acreditar? Você riu daqueles que o alertaram sobre o inferno. Você foi tão presunçoso ao ponto de desafiar a justiça do Todo-Poderoso a destruí-lo. Quantas vezes você pediu ao Eterno que o condenasse? Você se queixa de ser atendido de acordo com seus desejos? Que coisa irracional! Você sabe que a salvação lhe foi oferecida e você a recusou. Como pode agora reclamar de ser condenado? Tenho mais motivos para reclamar, pois você teve um longo tempo para se arrepender, mas eu fui lançado no inferno assim que pequei. Se a salvação tivesse sido oferecida a mim, eu jamais a teria rejeitado como você fez. Quem você acha que teria pena de você agora, com tudo o que o céu lhe ofereceu?" Isso fez com que o infeliz gritasse: "Oh, não continue a me atormentar, sei que escolhi a destruição. Oh, se eu pudesse esquecer isso.
Esses pensamentos são minha maior tortura. Eu escolhi ser condenado e, portanto, com justiça, sou assim. Então, voltando-se para o demônio que o torturava, ele disse: mas eu também vim aqui por causa das suas tentações, seu demônio maldito. Foi você quem me tentou a cometer todos os meus pecados, e agora quer me censurar? Você diz que nunca lhe foi oferecido um salvador, mas também deve se lembrar de que nunca teve um tentador como você sempre foi para mim. A isso o diabo respondeu com desdém: foi minha obrigação conduzi-lo até aqui. O seu pregador o avisou muitas vezes sobre isso. Foi-lhe dito claramente que buscávamos a sua ruína que andávamos continuamente como leões que rugem, procurando a quem pudéssemos devorar. Muitas vezes tive medo de que você acreditasse nelas, como várias outras almas fizeram, para nossa grande decepção. Mas você estava disposto a fazer o que queríamos e, já que fez nosso trabalho, é razoável que lhe paguemos um salário. Então, o demônio o atormentou novamente e fez com que ele rugisse tão horrivelmente que não pude mais ficar para ouvi-lo. Então fui embora. Que triste, disse eu ao meu condutor, é a condição dessas almas condenadas. Elas são escravas do demônio enquanto estão na terra, e ele as reprova e atormenta por isso quando chegam ao inferno. Os demônios odeiam toda a raça de Adão, disse meu condutor. E como muitas almas ignoram seus artifícios, eles conseguem facilmente levá-las à ruína eterna. Você verá mais sobre como os demônios tratam os condenados aqui. Passando um pouco mais adiante, vimos uma multidão de almas condenadas juntas, rangendo os dentes com extrema raiva e dor, enquanto os demônios atormentadores, com fúria infernal, derramavam fogo líquido e enxofre continuamente sobre elas. Enquanto isso, amaldiçoavam o Eterno e as pessoas ao seu redor, e blasfemavam de maneira tremenda. Não pude deixar de perguntar a um demônio que os atormentava tanto: quem eram essas almas que ele atormentava tão cruelmente? Ele disse: esses infelizes merecem seu castigo. Eles tentaram ensinar aos outros o caminho certo para o céu, mas estavam tão apaixonados pelo inferno que vieram para cá. Essas são as almas que foram nossos grandes ajudantes na terra e, portanto, merecem nossa atenção especial no inferno. Usamos toda a nossa diligência para dar a cada uma delas sua maior parcela de tormentos, pois elas não têm apenas seus próprios pecados para responder, mas também todos os pecados daqueles que elas desviaram tanto por sua doutrina quanto por seu exemplo. Já que elas foram grandes ajudantes para você, eu pensaria que, em gratidão, você as trataria com um pouco mais de bondade. A isso, o amigo insolente me respondeu de forma zombeteira: aqueles que esperam gratidão entre os demônios estarão enganados. A gratidão é uma virtude, mas nós odiamos toda virtude. Além disso, odiamos toda a humanidade e, se estivesse em nosso poder, nenhuma delas seria feliz. É verdade que não dizemos isso a eles na terra, porque lá o nosso negócio é lisonjeá-los e enganá-los. Mas quando os temos aqui, onde não podem escapar, logo os convencemos de sua tolice em nos servir. A partir disso, só pude pensar na graça infinita que é o fato de qualquer pobre pecador ser levado ao céu, considerando quantas armadilhas são preparadas pelo inimigo para enredá-los no caminho. Portanto, é um ministério bem digno do abençoado Filho do Pai salvar seu povo de seus pecados e livrá-lo da ira vindoura. Mas também é tolice e loucura nos homens recusar as ofertas de sua graça e escolher ficar do lado do destruidor. Indo mais adiante, ouvi um infeliz se queixar, em um tom desolador, contra os homens que o traíram e o trouxeram para cá. Disseram-me, disse ele, por aqueles de quem eu dependia que eu achava que poderiam me informar corretamente, que se eu dissesse: Senhor, tem misericórdia de mim, quando eu morresse, isso seria suficiente para me salvar. Mas, agora me vejo enganado, para minha tristeza eterna. Infelizmente, clamei por misericórdia em meu leito de morte, mas descobri que era tarde demais. Antes disso, esse demônio maldito me disse que eu estava a salvo. Então, em meu leito de morte, ele me disse que era tarde demais. O inferno deve ser minha porção para sempre. Veja, finalmente eu lhe disse a verdade, disse o demônio, e então você não acreditou em mim. Um fim muito apropriado, não acha? Você passa seus dias desfrutando do pecado, chafurda em sua imundice e quer ir para o céu quando morrer. Alguém, a não ser um louco, pensaria que isso seria justo. Não, aquele que deseja sinceramente ir para o céu quando morrer, deve andar nos caminhos da santidade e da virtude enquanto estiver vivo.
Você diz que alguns de seus companheiros lascivos lhe disseram que dizer Senhor, tenha misericórdia de mim quando você fosse morrer seria suficiente. Uma desculpa muito boa. Se você tivesse lido a Bíblia, saberia que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Portanto, se você estava disposto a viver em seus pecados o máximo de tempo possível, não os abandonou por não gostar deles, mas porque não podia mais segui-los. E isso você sabe que é verdade. Como você pode ser tão estúpido a ponto de pensar que poderia ir para o céu com o amor pelo pecado em seu coração? Não, não, não. Você foi advertido com frequência suficiente para não ser enganado, pois o Altíssimo não se deixa escarnecer, mas o que você semeia, você colhe. Você não tem motivo para reclamar de nada além de sua própria tolice, que agora vê tarde demais. Esse sermão do demônio foi muito cortante para o pobre coitado atormentado, disse eu ao meu condutor, e mostra a verdadeira situação de muitos agora na terra, bem como daqueles que estão no inferno. Mas, que julgamento muito diferente eles fazem nesse triste lugar do que faziam na terra. A razão disso, respondeu meu anjo da guarda, é que eles não se permitem pensar qual será o efeito do pecado enquanto estiverem na terra. O descuido arruína muitas almas que não pensam no que estão fazendo, nem para onde estão indo, até que seja tarde demais para evitar isso. Parte 10. Não tínhamos ido muito longe quando vi um grande número de demônios atormentadores. Eles estavam continuamente chicoteando um grande grupo de almas miseráveis com chicotes de aço em chamas. Os atormentados estavam gritando tão alto que pensei que até a própria crueldade poderia ter se transformado em piedade. Isso me fez dizer a um dos torturadores, pare de chicotear e não use de tanta crueldade com aqueles que são seus semelhantes e que você provavelmente ajudou a levar a toda essa miséria. Não, respondeu o torturador com muita suavidade. Embora sejamos ruins o suficiente, nenhum demônio era tão ruim quanto eles, nem éramos culpados de crimes como eles. Todos nós sabemos que o Eterno existe, embora o odiemos, mas essas almas nunca admitiriam, até chegarem aqui, a existência de tal ser. Então eles, eu disse, eram ateus. Eles são homens miseráveis e tentaram me arruinar se a graça eterna não tivesse impedido isso. Mal eu havia falado, um dos infelizes atormentados exclamou com tristeza, certamente conheço essa voz. Deve ser o John. Fiquei surpreso ao ouvir meu nome ser mencionado e, por isso, respondi, sim, sou John, mas quem é você? Ao que ele respondeu, eu o conheci bem na terra e quase o persuadi a ser da minha opinião. Sou autor daquele célebre livro intitulado Leviatã. O quê? O grande. Ops! Disse eu. Você veio aqui. Infelizmente, respondeu ele, sou de fato aquele homem infeliz. Mas estou tão longe de ser grande que sou uma das pessoas mais miseráveis em todos esses territórios sujos. Pois agora sei que existe um Eterno. Mas, eu gostaria que não existisse, pois tenho certeza de que ele não terá misericórdia de mim. E não há razão para que ele tenha. Confesso que fui seu inimigo na terra, e agora ele é meu no inferno. Foi a confiança orgulhosa que eu tinha em minha própria sabedoria que me traiu. Seu caso é miserável, mas você admite que sofre com justiça. Pois quão diligente você foi para persuadir os outros e tentar levá-los à mesma condenação. Ninguém pode saber disso melhor do que eu, pois quase fui pego em sua armadilha para perecer para sempre. É isso, disse ele, que me dói no coração, pensar em quantos perecerão por minha influência. Quando ouvi sua voz pela primeira vez, tive medo de que você também tivesse sido lançado no inferno. Não que eu desejo que alguém seja feliz, pois é meu tormento pensar que alguém é feliz enquanto eu sou tão miserável. Mas eu não queria que você fosse lançado no inferno, porque cada alma que é trazida para cá por meio de meus enganos aumenta minhas dores no inferno. Mas diga-me, eu disse, pois quero saber a verdade. Você realmente acreditava que não havia o Eterno enquanto eu vivia na terra? No início, eu acreditava que existia um Pai, respondeu ele. Mas à medida que eu cometia pecados que me levariam ao seu julgamento, eu esperava que não existisse um Altíssimo. Pois é impossível pensar que existe um Altíssimo justo e não lembrar também que ele punirá aqueles que o desobedecerem. Mas como continuei em meus pecados e descobri que a justiça não chegava rapidamente, comecei a esperar que o Eterno não existisse. A partir dessas esperanças, comecei a criar ideias em minha própria mente que pudessem justificar o que eu esperava. Minhas ideias criaram um novo sistema de origem do mundo que excluía a existência de um Eterno. Por fim,
Me vi tão entusiasmado com essas novas teorias que decidi acreditar nelas e convencer os outros de que eram verdadeiras. Antes disso, porém, encontrei várias verificações em minha própria consciência. Sentia que poderia estar errado, mas ignorei esses avisos. Agora descubro que esses pensamentos de advertência, que poderiam ter me ajudado na época, são o que mais me atormenta. Devo confessar que o amor ao pecado endureceu meu coração contra meu Criador, fazendo com que eu odiasse primeiro e depois negasse sua existência. O pecado, que eu abracei com tanto orgulho, tem sido a causa maldita de todo esse sofrimento. É a serpente que picou minha alma até a morte. Pois agora descubro que, apesar de minha vã filosofia, existe um juiz. Descobri também que o Eterno não será ridicularizado, embora fosse minha prática diária no mundo zombar do céu e de tudo o que é sagrado, pois esse era o meio que eu achava muito bem sucedido para espalhar minhas ideias malditas. Eu considerava que qualquer pessoa que eu conseguisse fazer com que ridicularizasse as verdades do Eterno se tornaria um de meus discípulos. Mas agora esses pensamentos me atormentam, mais do que os sofrimentos que sofro com esses chicotes de aço em chamas. Triste, de fato, eu disse. Vejo que o poder do Todo-Poderoso pode infligir àqueles que violam sua lei justa. Eu estava fazendo mais alguns comentários quando o demônio implacável que os estava atormentando me interrompeu. Agora você vê que tipo de homem eles eram no mundo. Não acha que merecem sua punição agora? Ao que respondi, sem dúvida, é a justa recompensa do pecado que eles sofrem e que vocês também sofrerão. Pois você, assim como eles, pecou contra o sempre abençoado Eterno e, por seu pecado, sofrerá a justa vingança do fogo eterno. Tampouco é desculpa dizer que nunca duvidaram da existência de um pai, pois, embora soubessem que o Eterno existe, ainda assim se rebelaram contra ele. Portanto, vocês serão justamente punidos com a destruição eterna da presença do Senhor. A isso o demônio respondeu: é verdade que sabemos que seremos punidos, como você diz. Mas se você diz que a humanidade deve ter piedade deles, porque eles caíram nas tentações do demônio, o mesmo acontece comigo e com todos os outros espíritos inferiores. Pois fomos tentados pelo brilhante sol da manhã a nos rebelarmos com ele. E, portanto, embora isso multiplique o crime de Samael, deve diminuir o dos espíritos inferiores. A isso meu brilhante condutor respondeu com um semblante irritado: ó, seu espírito apóstata, perverso e mentiroso! Você pode dizer essas coisas e me ver aqui. Você sabe que foi seu coração orgulhoso que o fez se rebelar com Samael contra o Pai abençoado que o criou com glória. Mas como você, orgulhosamente se exaltou acima de seu abençoado Criador e se uniu a Samael, você foi justamente lançado ao inferno. Sua antiga beleza se transformou em sua atual forma horrível como justa punição por seu orgulho rebelde. A isso, o espírito apóstata respondeu: por que você invade nossos territórios e vem aqui para nos atormentar antes do tempo? E depois de dizer isso, ele se afastou como se não quisesse ter uma resposta. Depois que ele se foi, eu disse ao meu anjo da guarda que já tinha ouvido falar sobre a queda dos anjos apóstatas, mas queria saber mais sobre o que aconteceu. A isso meu guia me respondeu: quando terminar sua vida terrena e retornar ao céu, você aprenderá muitas coisas que ainda não está pronto para entender. Em seu estado atual, não deseja aprender mais do que o que está escrito nas Escrituras. É suficiente saber que os anjos pecaram e, por seu pecado, foram lançados no inferno. Mas como espíritos puros poderiam ter um pensamento em seu coração contra a pureza eterna que os criou primeiro é o que você ainda não é capaz de entender. Observei, disse eu, que aqueles que estão no inferno se queixam mais do tormento por causa de seu próprio senso de culpa, o que confirma a justiça de sua punição. Essa prisão sombria é o melhor lugar para entender corretamente o pecado, pois se ele não fosse tão maligno, não seria recompensado com uma punição tão extrema. O que você diz é muito natural, mas há ainda um lugar melhor para ver a justa recompensa devida ao pecado. Esse lugar pode ser visto quando você contempla o abençoado Filho do Pai na cruz. Lá, podemos ver os terríveis efeitos do pecado. Ali podemos ver todo o seu verdadeiro mal. Pois todos os sofrimentos dos condenados aqui são apenas os sofrimentos dos seres criados, mas na cruz você vê um Pai sofredor. Certamente, disse eu, a justiça e a misericórdia triunfaram e se uniram naquela hora fatal. Pois a justiça foi plenamente satisfeita na cruz com a justa punição do pecado, e a misericórdia triunfou e se alegrou ali porque a salvação dos pobres pecadores foi concluída. Oh,
Louvores eternos ao seu santo nome para sempre, porque sua graça me fez disposto a aceitar essa salvação e me tornar um herdeiro da glória. Pois me lembro de que alguns desses infelizes perdidos aqui lamentaram que, quando a salvação lhes foi oferecida, eles a recusaram. Portanto, foi somente a graça que me ajudou a aceitá-la. Nesse ponto, meu guardião brilhante me disse que deveria me trazer de volta à terra e me deixar lá até que chegasse a hora de receber minha recompensa celestial. Venha, disse ele, vamos deixar este lugar de tristeza e horror para a posse de seus habitantes negros. Em um espaço de tempo muito curto, encontrei-me novamente na terra. Fui deixado no mesmo lugar em que o anjo me encontrou, quando eu estava pensando em cometer suicídio por causa das tentações do demônio que tentou me persuadir de que o Pai não existia. Como voltei para lá, não sei. Mas assim que voltei para lá, o anjo brilhante que havia sido meu condutor disse: John, preciso ir agora. Tenho outro ministério a cumprir. Louvado seja aquele que está sentado no trono para sempre, que tem todo o poder no céu, na terra e no inferno. Louve-o por todas as maravilhas de seu amor e graça que ele lhe mostrou em tão pouco tempo. Quando eu ia responder, o anjo brilhante desapareceu e fiquei sozinho. Passei algum tempo pensando nas coisas incríveis que tinha visto e ouvido, depois me ajoelhei e orei. Quando me levantei, comecei a abençoar e louvar o Pai por toda a sua bondade. Quando retornei à minha casa, minha família ficou muito surpresa ao ver como meu semblante havia mudado tanto. Eles me olhavam como se mal me conhecessem. Perguntei-lhes o que estavam olhando. Eles responderam que era a mudança em meu rosto que causava isso. Eu perguntei, como estou tão mudado? Eles me disseram, ontem você estava tão deprimido que parecia a própria imagem do desespero. Mas agora seu rosto está radiantemente belo e parece cheio de perfeita alegria e satisfação. Se vocês tivessem visto, eu disse, o que eu vi hoje, não ficariam surpresos com a mudança em mim. Então fui para meu quarto, peguei minha caneta e tinta e escrevi tudo o que tinha ouvido e visto. E espero que aqueles que lerem isso sejam tocados em seus corações, assim como eu fui ao escrever tudo. Fim.